Olá, sou Vanessa Sangalli, meu componente curricular é arte. A etapa que iremos trabalhar é como o 9º ano, área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, conhecimento específico, artes visuais, modernismo brasileiro. Eu pertenço ao núcleo regional de Francisco Beltrão. Os objetivos de aprendizagem que estaremos abordando será analisar diferentes modos de produção artística em diferentes épocas e movimentos, relacionar diferentes estilos visuais produzidos por artistas brasileiros contemporâneos, identificar os elementos das linguagens visuais produzidas nas obras de Cândido Portinari e desenvolver o processo de criação em artes visuais com base em temas interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais. Arte moderna brasileira. O modernismo brasileiro foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, nacionalismo e crítica social. Os artistas dessa época, eles tinham a liberdade de se expressar, de representar através de suas obras de arte as atividades do seu cotidiano, as atividades que eles produziam, o espaço onde eles viviam, eles se relacionavam com diferentes pessoas. O academicismo ele teve uma ruptura, parou-se de ser feitas obras tradicionais e também as cores tiveram mais vida, as cores foram utilizadas de formas diferentes. Tem como marco simbólico a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo no ano de 1922, considerada o divisor da história da cultura brasileira. Principais características, então, é a ausência do formalismo. Os artistas podiam representar o que pensavam, destacar as suas expressões, produzir o que realmente era verdade sobre as suas características humanas. Ruptura do academicismo e do tradicionalismo. As coisas começaram a ser diferentes, as pessoas podiam representar o corpo como ele realmente era, o corpo humano. A influência das vanguardas artísticas europeias, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Então as expressões começaram a ganhar destaque, as artes surrealistas, as artes dos sonhos, do surreal, do imaginário começaram a ganhar destaque. O cubismo também foi bastante trabalhado, as formas geométricas, o corpo humano com outras linhas, outros traços. Valorização da identidade e da cultura brasileira, o que realmente existia de brasileiro, de características da cultura realista, né? O que as pessoas eram, o que as pessoas faziam, o que elas realmente pensavam. Fusão das influências externas aos elementos brasileiros. Experimentações estéticas, os corpos começaram a ganhar outras formas. A liberdade de expressão, o que as pessoas pensavam, o que elas realmente faziam, elas representavam em suas diferentes obras de arte. A aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e temáticas nacionalistas dos cotidianos. Então, o artista que nós estaremos abordando é o Cândido Portinari, dentro do nosso modernismo brasileiro. Por que pintava crianças brincando? Assim, ele respondia para quem o perguntava. Sabe por que eu pinto tantos meninos em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Então as crianças representavam
diversas obras e diversas atividades realizadas na infância de Cândido Portinari. Ele pintava crianças brincando em gangorra, em balanço, crianças brincando com peão, jogando futebol, que eram as brincadeiras que ele fazia com os seus irmãos e com as pessoas, com as crianças que estavam à sua volta, onde ele residia, que era em Brodowski, no período da sua infância. Então, Cândido Portinari ele nasceu em 30 de dezembro de 1903, em uma fazenda de café na cidade de Brodowski. Ele era filho de uma família de italianos, uma família muito humilde, e ele era o segundo filho dos 12 que faziam parte da sua família. Candinho, como ele ficou conhecido, desde pequeno ele manifestava as suas artes através do desenho. Representava as atividades da sua infância, sempre muito participativo e observador. Algumas de suas brincadeiras favoritas eram o jogo de futebol, pular carniça, soltar pipa, peões, e vinha sempre pintando e utilizando a leveza e diferentes cores. As cores para Cândido Portinari era muito importante porque elas faziam as obras ter vida. Então, as cores sempre foi um atrativo para a observação das obras de Cândido Portinari. Temos aqui um recurso tecnológico que vai contribuir para nossas aprendizagens sobre o modernismo brasileiro, também sobre o artista Cândido Portinari. Então, esta plataforma da WordWall, ela traz diversas curiosidades, jogo da memória e diferentes brincadeiras que a gente pode estar conhecendo sobre o artista. Então, eu estarei demonstrando para vocês aqui sobre as obras de Cândido Portinari. Este é um jogo da memória, está embaralhando as cartas e a gente precisa encontrar os pares das obras. Então, o Mestiço, aqui é outra obra do Cândido Portinari, a gente precisa ir fazendo os pares até fechar o jogo com as obras, e assim a gente vai conhecendo as obras e os nomes. Então, essa é uma das atividades tecnológicas desta plataforma que facilita a aprendizagem. Nossa primeira atividade será a abordagem dos alunos com seus familiares, com os seus responsáveis, das atividades, das brincadeiras que eles faziam quando eles eram crianças. Então, nossos alunos irão buscar as brincadeiras que as suas famílias se envolviam na sua infância e trazer e representar para os seus colegas, como uma forma de troca de informações e conhecimento. Então, aqui nós temos 3 obras de Cândido Portinari, as de roda, as meninas com o peão, empinando pipa, formas diferentes de representar a sua infância. Depois dos alunos terem apresentado as brincadeiras trazidas das suas famílias, nós iremos confeccionar uma pipa. Pipa também bastante representada nas obras de Cândido Portinari, onde a pipa precisa de que materiais para ser confeccionada? Varas de bambu, barbante e papel. Também pode ser confeccionada com sacola plástica e fios de nylon. A pipa ela era representada em diferentes obras de Cândido Portinari, sendo uma das principais brincadeiras que ele fazia em Brodowski. Então, a pipa ela vai ser confeccionada e nós iremos largar ela num espaço, num campo aberto, para que os alunos possam estar
produzindo, vivenciando esta brincadeira trazida nas obras de Cândido Portinari, trazidas para a nossa sala de aula. Aqui temos algumas referências que estão no nosso plano, e essa atividade nós estaremos desenvolvendo durante o trimestre.